Seja bem-vindo ao curso de liderança do Ministério do Adolescente da Divisão Sul-Americana. Esse curso foi pensado para você, professor e coordenador de adolescente. Nós separamos esse curso em aspectos teóricos e aspectos práticos. E para isso, nós queremos que tanto os pensamentos quanto ações sejam integrados para aquilo que os adolescentes precisam e para o crescimento deles. O tema que vamos tratar hoje é Entendendo a Adolescência. Mas para entender a adolescência, você precisa entender quem que é você. Que nós somos pessoas, todos nós. Seja bebê, seja criança, seja adolescente, que é o nosso foco hoje, seja adulto, seja idoso. Todos nós temos algumas necessidades e alguns momentos que temos. Uma das coisas que nós precisamos saber é o seguinte: todos nós mudamos o tempo inteiro. A diferença é que, na adolescência, essa mudança ela acontece de forma mais acelerada e de forma extremamente abrupta. O que acontece com isso? Muitas vezes os pensamentos e as ações, elas não são em conjunto. Por isso que muitas vezes o adolescente parece meio estranho, mas a gente vai entender um pouquinho melhor ele lá. Todos nós temos necessidades. Todos mesmo. Não importa qual idade nós estamos, seja criança, adolescente, adulto, como eu já falei antes, todos nós temos essas necessidades que precisam ser supridas para que nós tenhamos o mínimo de segurança. Para que haja bem-estar, crescimento e uma série de outras coisas. E a gente vai mostrar essa forma de uma forma bem prática, como se fosse uma escadinha para você, tá, professor? É uma escada de necessidades. E cada necessidade suprida, ela permite que a gente possa crescer para a próxima. Essas necessidades são as seguintes. A base dessa escada é a sobrevivência. Depois que a sobrevivência vai estar fundamentada, nós passamos para a segurança, depois para o amor, para a autoestima, para a autoexpressão, para a satisfação intelectual e para a satisfação espiritual. Vamos falar um pouco sobre a sobrevivência. Sobrevivência, nós temos que pensar na situação mais básica que existe. Para sobreviver, quando nós nascemos, nós precisamos de pessoas que cuidem da gente, porque nós não temos capacidade de fazer nenhuma dessas coisas. Se você for pensar para um bebê, o bebê ele não tem capacidade nem de se alimentar sozinho. Ele cumpre aquilo que ele precisa. Respira, chora, tem as suas necessidades básicas cumpridas não por ele, mas por outras pessoas. E quando a gente vai pensar em trabalhar com pessoas, nós precisamos entender que os adolescentes, as crianças, ou qualquer um de nós, precisamos dessas necessidades básicas, que são alimentação, água, proteção, no sentido de roupa e de proteção física, sendo supridas. Sem ela, fica muito mais difícil da gente fazer a transição para a próxima, que é a segurança. Para a segurança, o principal ponto é o seguinte: sobrevivência, segurança física. Segurança tem uma palavra que é chave, e essa palavra-chave é aceitação. É fundamental que nós sejamos aceitos do jeito que nós somos pelos outros. Não necessariamente isso significa que que as pessoas precisam aceitar o que nós fazemos, tá? Mas nós precisamos ser aceitos daquilo que a gente é. No momento em que essa segurança de aceitação feita pelas outras pessoas para com nós, e isso vem dos nossos pais, dos nossos amigos quando nós estamos um pouco mais velhos, faz com que nós tenhamos segurança o suficiente para que nós consigamos desenvolver amor. E esse amor vem através de palavras, de toques, de olhares de apreciação e fazer com que nós sintamos que nós somos amados, que nós temos a capacidade de poder trabalhar com isso. Porém, quando nós somos
privados do amor, nós temos a insegurança de que nós não estaremos sendo amados. E o que acontece com isso? Se eu sinto que eu não sou amado, eu vou ter uma dificuldade muito grande para que eu ame as outras pessoas. E amor é fundamental para que nós possamos ter relacionamentos. Autoestima. Autoestima depois de sobrevivência, segurança, amor, ela tem uma base estruturada para que nós possamos entender que nós somos dignos de estar aqui, de ter a nossa segurança de aceitação, de termos relacionamentos e ainda nós sentirmos daí quem nós somos. Nós temos que entender o seguinte: nós somos pessoas que somos construídas a partir do que as outras pessoas pensam da gente na nossa primeira infância. Na adolescência isso muda um pouquinho, que nós começamos a ter a noção de quem nós somos por nós mesmos. Nós conseguimos pensar o que nós somos e daí saberemos o que gostamos, o que não gostamos, o que fazemos, o que não fazemos. Quanto mais baixa for a autoestima, mais difícil fica da pessoa saber quais são aqueles gostos que ela realmente tem. Se ela entende que ela não é digna de que os gostos dela sejam respeitados, ela vai cada vez mais ficar fechada em si mesma. E isso é uma das situações que fatalmente vai acontecer dentro da adolescência. Nós vamos tratar isso um pouquinho mais para frente. Após a autoestima ser suprida, nós vamos para uma área chamada autoexpressão. E a palavra-chave da autoexpressão é autenticidade. Ser autêntico é aquilo que você faz pensando que você está tranquilo, bem tranquilo. Você simplesmente faz. Quanto mais autêntico você for, melhor foi aquela base que aconteceu. E você daí não fica preocupado com o que as outras pessoas necessariamente vão pensar da sua opinião. Não fica preocupado em ser aceito ou não, porque você já teve todas essas outras habilidades e necessidades já supridas. A próxima satisfação, depois da autoexpressão, é satisfação intelectual. E isso está profundamente ligado com o nosso estudo. Só que eu não foco o estudo aqui apenas em relação à escola ou a estudo relacionado à igreja, por exemplo. É o estudo de conhecimento. E esses conhecimentos podem ser os mais variados. Quando nós temos a nossa segurança pautada, autoestima pautada, autoexpressão pautada, nós conseguimos ter a satisfação intelectual e de buscar coisas novas. Todas essas são extremamente importantes para nós. Porém, existe uma que é mais ainda, que é a satisfação espiritual. A satisfação espiritual é aquela que transcende, aquela que não pode ser muito bem explicada, a não ser que você viva. E essa vivência, ela é feita de forma gradual e crescente. Nós precisamos saber que todas as outras necessidades supridas vão nos levar a estar cada vez mais próximos daquele que nós seguimos, que é Jesus. E quando nós temos essa satisfação espiritual suprida, nós diminuímos o nosso eu, diminuímos nossas vaidades, diminuímos nossas próprias vontades e deixamos que Deus trabalhe na gente. Agora, falando propriamente do adolescente, vamos fazer um paralelo para que nós possamos entender de forma bem interessante. Pense que você é uma casa, ok? Você é uma casa. E essa casa é uma construção progressiva. O que acontece numa casa? Você tem alicerce, você tem teto, você tem paredes, você tem janelas e toda essa casa ela vai sendo construída conforme nós fomos criados. Isso acontece de forma bem efetiva, sendo que a gente queira ou não. Se nós formos comparar nós mesmos com uma casa em construção ou já construída,
nós podemos utilizar esse modelo que eu estou mostrando aqui no canto de uma forma bem adequada e aberta, ok? Vamos pensar da seguinte forma. A base dessa casa está no amor. As paredes são limites e limites dão segurança. O telhado é feito com a proteção tanto do respeito e quando há respeito nós temos união. A comunicação é feita na forma das portas que nós abrimos. As portas são os nossos sentidos. A alegria vem pela janela e essa alegria pode vir quando vem de fora para dentro, o carinho, o toque, elogio e ajuda. Assim nós somos construídos. Porém, na adolescência é uma fase que, se o nosso crescimento é como se fosse uma casa em construção, e nós somos casas construídas, a adolescência é reforma. Adolescência é reforma e essa reforma nós vamos comentar. Mas o que acontece na adolescência primeiro? A adolescência é a fase de mudança física, emocional, hormonal, que está na física também, emocional, intelectual e social. É um monte de mudança ao mesmo tempo. E ela normalmente está composta entre os 10 e os 20 anos. Aí você vai dizer assim, peraí, mas a classe da escola sabatina da igreja, dos adolescentes, não é dos 13 anos até os 16? Eu vou dizer sim, e porque é a época mais central da adolescência. Porém, a gente tem que entender o seguinte, a adolescência começa quando a criança ela começa a pensar de forma diferente dos seus pais, começa a perceber-se diferente e começa a ter opiniões que são diferentes daquilo. Nós estamos falando numa questão de ministério. E quando nós falamos numa questão de ministério, nós temos que entender que o ministério do adolescente vai ter que fazer conversas e interações junto com a classe dos juvenis dentro da igreja e também conversas e comunicação direto com a classe de jovens. A adolescência está nesse meio, tá? E nós temos como saber isso daí. Na adolescência ocorre também a puberdade. Mas é muito importante que a gente saiba o seguinte, adolescência e puberdade são coisas diferentes. Porém, é importante saber que adolescência e puberdade, em algum momento do desenvolvimento, elas vão ocorrer junto. Porém, elas não são a mesma coisa. Isso quer dizer que alguns adolescentes não vão ter entrado na puberdade e alguns púberes ainda não vão estar na adolescência. Só para explicar rapidinho. Entenda assim, a adolescência muda pensamento e a ideia na questão social. Puberdade é a mudança biológica que vai acontecer. E o biológico depende muito do nosso crescimento, depende da nossa alimentação, depende da nossa genética. Então, nós não temos controle sobre isso. Essa é a grande diferença entre as duas coisas. Porém, em algum momento elas vão correr junto e saiba disso. O que acontece? Na adolescência, se a gente voltar lá para casa, o que vai acontecer? Adolescência é reforma. Adolescência é como se fosse a reforma de uma casa. E eu vou perguntar para você, você já teve na reforma de uma casa com você morando dentro? Se você já teve, você vai saber que não fica nada no lugar, que há sujeira para tudo quanto é canto, e se você tenta achar alguma coisa dentro da casa, você vai demorar um bom tempo. E isso causa um incômodo muito grande. Estas mudanças que o adolescente está passando é como se fosse a reforma dessa casa. Cada vez que você vai mudar alguma coisa, ela vai mudar de forma progressiva e do jeito que dá. Muitas vezes você vai saber que o adolescente está mudando e ele nem está percebendo isso, mas ele está se sentindo incomodado com isso. E cada mudança é para o nosso crescimento, mas isso não quer dizer que não haja sofrimento em conjunto. E nessa reforma que vai acontecendo, existem 3 palavrinhas que você já deve ter se deparado quando você está trabalhando com adolescente. São elas:
inconstantes, incoerentes e uma pejorativa que normalmente fazem de brincadeirinha com os adolescentes, que são, em vez de adolescentes, aborrecentes. Mas vamos entender o porquê que eles são inconstantes. Os adolescentes são inconstantes exatamente por essas grandes mudanças. O que muda na adolescência? Muda humor, muda ideia, muda a figura de família, muda a ideia que eles têm sobre ele e sobre os outros, muda os amigos e ele vai buscar em alguém que seja diferente dele, principalmente um pouco mais velho do que ele, essa constância. E constância é você se manter o mesmo. Por isso que o adolescente muitas vezes exige de você, professor, de você, coordenador, uma postura que ele mesmo não tem. Após a inconstância, você vai ter a coerência. E no caso do adolescente, é a incoerência, porque ele não é coerente. O adolescente ele vai buscar que você fale exatamente aquilo que você vive, mesmo que ele não faça isso. É importante e imprescindível para o adolescente conseguir perceber isso em você. Ele vai buscar, nesta questão, às vezes a coerência de ser uma criança, quando convém para ele. Às vezes vai ser a coerência de ser um adulto, quando convém para ele. E essa coerência que não existe nele vai ter que existir em você. Entenda isso. Nós temos que entender o adolescente para conseguir trabalhar com ele de forma adequada. Além disso, esse aborrecente, que eu não gosto muito de usar, mas é para você entender, é o adolescente buscando estas coerências e inconstâncias. Se você está mudando o tempo inteiro e que nada onde você quer, você acha, o que vai acontecer? Você não vai ficar de bom humor. Você vai buscar cada vez mais no externo, naqueles que estão à sua volta, aquilo que não tem dentro de você. Os adolescentes estão em conflito com eles mesmos. Exatamente por isso. Corpo crescendo de uma forma, mente puxando de outra forma, emoções que às vezes passam de uma euforia de manhã para um humor deprimido no almoço e um humor raivoso no fim da tarde e à noite está tranquilo de novo, como se nada tivesse acontecido. Esse é o adolescente. Então lembra dessas 3 palavrinhas: inconstante, incoerente e aborrecente. Você, professor, precisa ser constante, coerente e não pode ser um aborrecente para eles. Uma outra coisa importante para você saber quando nós trabalhamos com adolescentes é a palavra imediato. Mas mais que a palavra é o conceito. O adolescente não tem paciência de esperar muita coisa. É bem simples. Ele quer tudo para agora. Se esse agora for divertido, muito melhor para ele. Para você trabalhar com o adolescente nisso, não tem como você entendê-lo pensando assim: olha, daqui a 2, 3 semanas nós vamos fazer alguma coisa. 2, 3 semanas para o adolescente já mudou metade da vida para eles. O que acontece? Para você conseguir trabalhar de forma bem adequada com eles, você vai ter que entender que eles precisam de coisas agora. Uma das sugestões que nós podemos dar para você é o seguinte: sempre ali o agora com recompensas para depois também. Recompensa agora, recompensa depois. Porque o adolescente precisa disso. Outra coisa é aprender que o adolescente não tem capacidade de pensar a longo prazo. Isso quer dizer o seguinte: vamos pensar, se você está trabalhando com eles em questão a oferta de 13º sábado, 3 meses, pensa lá. Você começou no último sábado o processo com eles de destinar as ofertas específicas. Para você fazer isso, você tem que aliar coisas em todos os sábados para que eles entendam lá na frente. Eles não vão pensar a longo prazo. O cérebro do adolescente não é um cérebro que pensa
a longo prazo, ele é impulsivo, ele pensa agora. Por isso que eles mudam de hora para hora. Outro ponto importante, e esse é importante para você saber, professor, você precisa ter interesse genuíno e ser espontâneo com o adolescente. Se você não fizer nenhuma dessas duas coisas, é exatamente porque ele é incoerente, inconstante e aborrecente que ele não vai suportar. Muitas vezes, se você pensar que, eu gosto mais ou menos de adolescente, eu vou dizer para você, queira gostar muito deles. Porque qualquer veia de mentira ou de falsidade que possa vir de você, mesmo que não seja uma coisa pensada, eles vão perceber. E quando eles perceberem isso em você, eles vão se fechar. E a confiança que precisa ter entre o professor e o adolescente vai ter se quebrado. Dá para reconstruir? Sim. O problema é que, se você puder evitar isso, muito melhor. Muito melhor para você, muito melhor para os adolescentes e muito mais rápido disso poder ser trabalhado. O próximo ponto, extremamente importante com adolescentes, é você entender o seguinte: uma palavrinha de 5 letras. E para o adolescente ela é fundamental, que é o grupo. Acompanhe aqui comigo. O grupo para o adolescente é uma necessidade. Isso quer dizer o seguinte: o adolescente quer outros adolescentes. O grupo ele é tão importante para o adolescente que ele regula a forma de pensamento, as ações, os sentimentos, qual que é o tipo de roupa, qual que é o tipo de gíria, e você vai perceber isso trabalhando com o adolescente. A pergunta fundamental que o adolescente faz é a seguinte: quem que vai estar lá em vez do que vai ter lá? Então, se você quer que adolescentes vão para algum evento, você tem que fazer com que os teus adolescentes façam parte desse grupo. Porque eles primariamente não vão para o que vai ter, e sim vão para quem vai estar lá. E quem são os amigos deles. E isso é importante que você saiba. O grupo é muito importante para o adolescente. Se o professor fizer parte desse grupo, ele já faz uma qualidade e corta um caminho extremamente grande para conseguir atingir e trabalhar com adolescentes. O professor que está junto com os adolescentes é aquele que eles vão confiar. E acredite, professor, eles vão testar você. Vão testar para ver se você é genuíno. Vão testar para ver se você é diferente das outras pessoas que estão em conjunto. Diferente, muitas vezes, dos pais que eles têm lá. E se você, professor, foi pai ou for pai de algum dos teus adolescentes, muitas vezes segura um pouquinho e deixe que outra pessoa possa estar próximo do seu filho ou filha, porque vai auxiliar ele ou ela a se expressar de forma mais adequada. Outro ponto extremamente importante para você saber, professor, é sobre a sexualidade do adolescente, que você vai se deparar com ela. É importante que você saiba alguns pontos específicos. Os pontos importantes são os seguintes. O primeiro deles é que quem inicia as demandas da sexualidade, e essas demandas é o seguinte, quem que vai iniciar o assunto com o adolescente, não é o adolescente que vai iniciar com você, é você que vai iniciar com ele. É o adulto que vai iniciar isso. Claro, tem algumas coisas que você vai ter que entender para que você não precise, não vá quebrar a inocência do adolescente. Mas alguns pontos extremamente importantes são os seguintes. Assuntos como a mudança do corpo, a masturbação, pornografia e a forma que essas perguntas vêm, muitas vezes vai ser você que vai iniciar essas perguntas e esperar eles responderem, ou muitas vezes essas respostas vão ser simplesmente eles mostrarem para ti que eles ficaram desconfortáveis. Nós só ficamos desconfortáveis com aquilo que a gente conhece. E é importante muitas vezes, de forma bem sigilosa, bem tranquila, bem natural e sem nenhum tipo de brincadeira, mas de forma séria,
mas sem ser muito punitivo, sem ser muito bravo, lidar com esses assuntos, tá? Deve falar com os pais para saber o que ocorre. Às vezes, dentro da sua classe, do teu ministério, em alguma saída, vai acontecer algumas coisas, você vai ter que, sem quebrar a confiança do adolescente, abordar os pais. Muitos pais têm muito medo de falar desses assuntos. Um ponto importante que eu quero ressaltar é este ponto do sexting, que significa o seguinte: muitos adolescentes hoje têm smartphone e você vai saber disso. Ao eles terem acesso para smartphone, muitos deles utilizam alguns programas, e eu vou utilizar o nome de só um como exemplo, que é o WhatsApp, e eles utilizam muitas vezes isso para trocar vídeos e fotos deles mesmos sem roupa. É muito importante para conversar isso com os adolescentes, porque eles ficam extremamente vulneráveis com relação a isso, e isso causa consequências a longo prazo. Não acredite, professor, que o interesse do adolescente para a sexualidade vai começar lá pelos 13 anos. Normalmente, quando você já conversa com algumas crianças de 9 a 10 anos, elas já têm alguns vislumbres sobre isso e vão perguntando de forma bem natural. Às vezes com vergonha, e entenda o seguinte, não começa ali. Falar sobre sexualidade de forma adequada, que é essa forma assim, falando exatamente o que é, sem ser explícito, sem ser inadequado, sem falar muita besteira, sem utilizar muitas situações muito explícitas, não acelera no adolescente o interesse pelo sexo em si, ou assuntos relacionados. Ele atrasa. Algumas pesquisas falam sobre isso, ok? Nós agora vamos ver algumas fases e idades de adolescentes. É importante que você saiba, professor, que esta é uma forma que um autor viu. Pode haver outros que vão abranger a mesma idade. Quanto mais você conseguir ver de diferentes locais, melhor vai ser para você. Vamos entender o seguinte. A adolescência nas fases de idades significa da seguinte forma. Nós vamos abranger dos 10 aos 20 anos. Como eu já tinha dito no início, existem as classes que são diferentes disso, mas nós estamos falando em ministério. A primeira fase é a seguinte, é a fase próxima à puberdade. Nós vamos chamar essa fase de fase puberal, adolescência puberal, ok? E essa adolescência puberal, ela tem uma característica específica, que é mais ou menos a seguinte. Ela ocorre juntamente com a puberdade. Normalmente, o adolescente nessa idade, ele está na classe dos juvenis. Saiba disso. E ele vai ter algumas habilidades e comportamentos específicos de classe dos juvenis. Mas isso já é uma fase inicial de adolescência. O que acontece nessa fase inicial de adolescência? Eles aprendem extremamente rápido. São curiosos, são ágeis, não param quietos, principalmente aqueles que estão entre 9 e 10 anos. Começando a entrar na adolescência propriamente dita, o que vai acontecer? Muitos deles vão começar a se afastar dos pais. E muitos desses adolescentes vão ter aquelas respostas bem monossilábicas. Sim, não, não sei. E algumas das posturas, muitas vezes, vão deixar você bravo. Não fique bravo, faz parte do que eles estão passando. Eles gostam muito de dar risada, eles gostam de rir. E isso é extremamente importante de você conseguir aliar. Utilize o humor, utilize o riso sem perder a reverência, sem perder o respeito. Eles vão gostar bastante de você. Eles vão utilizar você como um herói para eles. Herói ou heroína. Saiba disso, é importante para você saber disso. Ao eles perceberem isso de ti,
eles terem um interesse acentuado em outras pessoas e vão perguntar sobre diversas coisas. Responda conforme o teu conhecimento. Se você não souber de algum assunto, não tente enrolar, simplesmente diga assim, não sei, vou pesquisar isso para você. E responde da próxima vez. A próxima fase a gente chama de adolescência nuclear, que é a adolescência que fica no centro e é exatamente aonde a classe de adolescentes dentro da nossa igreja está composta, que é proximamente dos 13 aos 17 anos de idade, 16, 17 anos de idade, e é o centro da adolescência, está bem no núcleo, por isso que nós utilizamos esse nome. Saiba o seguinte, o crescimento nas garotas, ela vai ser maior, e isso quer dizer que o amadurecimento delas vai ser maior do que os dos garotos da mesma idade, principalmente nessa fase inicial. Muitas vezes você vai poder ter conflitos dentro da tua classe de adolescentes exatamente por isso. As garotas estão com um pensamento um pouco mais maduro, os meninos não tanto. Isso não quer dizer que eles não possam trabalhar em conjunto. Eles têm uma crítica com tudo aquilo que eles não concordam. E essa crítica muitas vezes vem de forma ácida, direta e nem sempre respeitosa. Saiba ouvir, porque muitas vezes a visão do adolescente sobre a família dele, sobre o grupo, sobre a igreja, ela é muito verdadeira. Não necessariamente que ela seja totalmente verdadeira, mas muitas vezes, por essa incapacidade que eles têm de aguentar isso e serem impulsivos, eles vão mostrar muitas verdades. Aproveita isso para tanto deixá-los mais próximos de você, como também para deixá-los mais felizes e aceitos, que é tudo que eles estão buscando. O desenvolvimento da sexualidade está no ápice, e aí você vai ter que tomar cuidado, porque muitas vezes os namorinhos vão ficar de forma escondida. Segura, converse de forma clara, converse com os pais, para que esses namoros, esses relacionamentos, eles se deem mais no final desta fase da adolescência nuclear, mais próximos dos 17, 18 anos. Por quê? Eles vão estar menos impulsivos e vão ter menos capacidade de fazer algumas coisas que podem trazer muitas consequências para eles. A próxima fase, que é uma fase de final de adolescente, a gente chama de adolescência juvenil e abrange a idade de 17 a 20 anos de idade. Entenda o seguinte, normalmente dentro da igreja, essa parte já está sendo contemplada pela classe de jovens. Só saiba que você, professor e coordenador de Ministério do Adolescente, você é o elo de ligação para conseguir fazer isso. Em muitas igrejas, muitos adolescentes não conseguem se integrar no grupo dos jovens e eles acabam procurando ou outra igreja ou saindo dela. E isso é extremamente complicado. Por isso que é importante você entender. Você faz papel de ligação junto com o Ministério dos Jovens, de trazê-los e trabalhar eles em conjunto. Para a gente concluir, só vamos lembrar alguns pontos. Primeiro ponto é necessidades básicas supridas, necessidades espirituais facilitadas. Às vezes, para que as necessidades espirituais sejam facilitadas lá, você vai precisar trazer um de jejum para fazer no início da classe, porque nem todos comeram de manhã. Não sei qual é a tua realidade, mas pensa nisso. Muitas vezes vai ser segurança, vai ser aceitação, vai ser toque, vai ser amor. Entende? Identifica a necessidade básica para que você consiga facilitar a espiritual. Dê prioridade ao adolescente e às suas necessidades. Lembra lá, a inconstância, a incoerência, você ser espontâneo, você ter o interesse genuíno para com eles. Cada adolescente é uma pessoa única, aceite,
proteja muitas vezes. Você vai perceber que alguns adolescentes, muitas vezes, eles não têm muitas habilidades sociais, falam algumas besteiras no meio da classe e muitas vezes você vai ter que puxar esse adolescente ou essa adolescente de canto e conversar com ele para que ele não se exponha de forma inadequada ali. Abra os canais de comunicação com 3 coisas: atenção, amor e tempo. Esteja atento para o que os seus adolescentes está acontecendo com eles agora. Os problemas que são resolvidos na hora, às vezes dentro da própria classe, de forma bem adequada, evitam problemas para o futuro. E esse futuro pode fazer com que muitas vezes o adolescente não queira estar dentro da igreja e se afaste. Mas o último ponto, e esse ponto é o mais importante, permita que Deus utilize você. Permita que Ele faça com que as tuas necessidades sejam supridas e que você possa suprir as necessidades dele. Mas saiba, é impossível você suprir as necessidades dos adolescentes de forma espiritual sem que você tenha 3 coisas. Sem que você tenha no seu coração um relacionamento próximo com Deus e com eles, comunhão através de Bíblia e oração e um senso de missão extremamente claro. Saiba, você é professor e você está lá para ser o veículo de comunicação que eles possam ter com a Bíblia e a Bíblia que leva a Jesus, que é o nosso Salvador. Eu desejo a você um bom trabalho e principalmente que o Espírito Santo utilize você em cada momento da sua vida.